Eu estou aqui hoje para te dar uma arma. Não uma arma de metal, nem algo deste mundo, mas uma arma espiritual, capaz de fazer o inimigo da nossa alma fugir, se contorcer e recuar. E eu não estou exagerando. Ao longo dos meus anos de caminhada na fé, eu vi com meus próprios olhos o poder transformador desta oração. Vi vidas mudarem, famílias se restaurarem, circunstâncias impossíveis se tornarem milagres. Tudo isso apenas porque alguém decidiu dedicar, lá todos os dias, por uns 3 minutinhos. Apenas 3 minutos, meus queridos. É menos tempo do que você gasta rolando o celular ao acordar, menos do que o tempo para tomar seu cafezinho, menos do que ver as notícias da manhã. E com esses 3 minutos, você se reveste de uma armadura que nenhum inimigo consegue atravessar, nenhum. Mas antes de revelar essa oração, preciso te explicar. Por que ela é tão poderosa? Como ela age? Por que o inimigo a teme mais do que qualquer outra? Porque uma oração sem entendimento é como uma espada linda, brilhante, mas sem um guerreiro para empunhá-la. Ela fica ali enferrujando sem utilidade. Mas uma oração com entendimento é a espada nas mãos de um guerreiro, precisa, implacável, capaz de destruir o inimigo. E hoje eu vou colocar essa espada em suas mãos, mas primeiro vou te ensinar a usá-la. O desconhecimento da verdadeira proteção, sabe o que mais me surpreende? As pessoas buscam proteção em tantos lugares. Vão a cartomantes, compram amuletos, leem horóscopos, usam fitinhas vermelhas, mas a verdadeira arma, testada por séculos, confirmada por milhares de testemunhos de homens e mulheres de fé, está bem ali, ao alcance de todos, aberta, acessível, gratuita, e muitos simplesmente passam por ela. Passam todos os dias, porque não conhecem, porque ninguém lhes explicou, porque o inimigo fez de tudo para que essa arma fosse esquecida, coberta de pó, para que parecesse velha, inútil, ultrapassada. Hoje vamos sacudir essa poeira. Hoje você receberá algo que vai mudar a sua vida. E eu te peço, de coração, assista a este vídeo até o fim. Não pule, não deixe para depois, porque depois é a palavra preferida do inimigo. Ele adora a palavra depois. Depois eu oro, depois eu me arrependo, depois eu começo a viver diferente. E esse depois nunca chega. Se esta mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho e vamos começar. Hoje você será armado, hoje você se tornará perigoso para o inimigo, hoje tudo vai mudar. Aqui está um fato que deixa muitos inquietos. A maior vitória do inimigo nos dias de hoje não são as guerras, nem a imoralidade, nem a decadência dos costumes. Sua maior vitória é convencer as pessoas de que ele não existe. Quando alguém não acredita no inimigo, não se protege, não constrói muros, não veste armadura, não pega em armas, fica no meio do campo de batalha nu, com os portões abertos, dizendo: entre quem quiser, e o inimigo entra, de mansinho, calmo, confiante, como se estivesse em casa. Meus queridos, a primeira coisa que preciso dizer é: o inimigo é real. Não é uma metáfora, não é um símbolo do mal, nem um personagem de desenho animado com chifres para as crianças rirem. É um ser real, um anjo caído, um querubim, que desviou seu poder e sua inteligência contra Deus e contra nós, contra você, pessoalmente. Lembre-se disso, contra você pessoalmente. As Escrituras Sagradas falam dele de forma direta, sem rodeios. O próprio Cristo o chama de príncipe deste mundo. Não um demônio menor, não um personagem secundário, mas um príncipe. O apóstolo Pedro escreve: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Um leão que ruge, meus queridos, não um gatinho, nem um cãozinho de colo, mas um leão, um predador, um assassino. O apóstolo Paulo diz algo ainda mais assustador, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pense bem nessas palavras.
forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é um conto de fadas, nem uma parábola para camponeses sem estudo do passado. É a realidade, uma realidade que te cerca agora mesmo. Enquanto você assiste a este vídeo, uma guerra invisível acontece ao seu redor pela sua alma. Cada dia, cada minuto, cada respiração, e eis o que quero que você entenda. Não quero te assustar. O medo é, na verdade, uma arma do inimigo, e falaremos sobre isso mais tarde. Eu quero que você conheça a verdade, porque a verdade liberta. Assim disse o próprio Senhor. Você vive em um campo de batalha e tem apenas duas opções, só duas. Não há uma terceira: armar-se ou ser uma vítima. Vestir a armadura ou expor o peito ao ataque. Pegar a espada ou cruzar os braços. Hoje, escolhemos a primeira opção. Nós nos armamos, e se você pensa que isso não te diz respeito, que está tudo bem na sua vida, que não precisa de nenhuma proteção espiritual, então ouça o que vem a seguir. Ouça os métodos pelos quais o inimigo ataca, e você vai reconhecer nesses métodos o que acontece na sua vida todos os dias. Todos os dias, meus queridos. Você simplesmente não sabia quem estava por trás disso. Você sabia que muitos pensamentos em sua cabeça não são seus? Parece estranho, não é? Mas é a verdade, confirmada por toda a tradição da fé. Antes de te dar a arma, precisamos entender a tática do inimigo. Como o inimigo ataca? Quais são seus métodos? Existem 5 principais, e quando eu os listar, você vai se espantar, porque vai reconhecer sua própria vida. O primeiro método, os pensamentos. O mais sutil, o mais traiçoeiro. O inimigo não pode te forçar a pecar. Lembre-se disso de uma vez por todas. Ele não pode. Deus não lhe deu esse poder. Mas ele pode semear um pensamento silencioso, discreto, parecendo o seu próprio. Você está sentado à noite, cansado depois do trabalho, e de repente surge o pensamento: beba, vai te aliviar. Ou brigou com alguém querido e vem o pensamento: grite com ela, ela mereceu. Ou é domingo e vem o pensamento: não vá à igreja. Você está cansado, descanse, Deus vai entender. Ou você se levanta para orar e o pensamento: para que orar? Deus não te ouve. É tudo inútil. Esses não são seus pensamentos, meus queridos. São projéteis inimigos. Se você os aceita como seus, se concorda, se começa a ruminar sobre eles, você perdeu a batalha antes mesmo de começar. O segundo método, o desânimo. Aquela tristeza pesada, sem luz, a sensação de que tudo é inútil, para que tudo isso, nada vai mudar. Tudo está ruim e só vai piorar. O desânimo é a arma preferida do inimigo, porque a pessoa desanimada não ora, não luta, não vive, apenas jaz e espera o fim. Uma vítima perfeita. O terceiro método, as brigas. O inimigo adora brigas. Ele semeia irritação, mágoa, palavras ásperas que escapam antes que você possa pensar. E então, duas pessoas que se amam estão gritando uma com a outra por causa de uma louça suja. E entre elas, invisível, satisfeito, saciado, o inimigo se deleita, alimentando-se da sua raiva como se fosse comida. O quarto método, o medo. Medo pelos filhos, medo do futuro, medo da pobreza, medo da solidão, medo do amanhã. O inimigo te enche de medo como uma bomba, porque a pessoa com medo não confia em Deus. Não se entrega, entra em pânico, se agita, comete tolices, esquece que o Senhor disse: não temais. O quinto método, e talvez o mais astuto, a distração da oração. Você se levanta para orar e de repente lembra que não desligou o fogão. Começa a rezar o Pai Nosso e seus pensamentos voam para o trabalho. Abre o livro de orações e o telefone toca. Decide ir à igreja e de repente não se sente bem. Vou no próximo domingo. Isso não são acasos, é uma tática clara, pensada, sistemática do inimigo. Ele faz de tudo, absolutamente tudo, para que você não ore, porque uma pessoa que ora é perigosa para ele, inatingível, invulnerável, e uma pessoa que não ora é presa fácil, portões abertos,
um corpo nu, sem armadura. Agora que você conhece a tática do inimigo, é hora de conhecer a arma que ele mais teme em todo o mundo. E aqui começa o mais interessante. Muitos me perguntam, homem de fé, existe alguma oração especial secreta que só os monges do Monte Athos ou os homens de fé de comunidades distantes conhecem? Algum texto antigo encontrado em uma caverna, escrito em pergaminho, escondido do mundo? As pessoas procuram algo secreto, algo inacessível, algo especial. E sabe o quê? A resposta sempre a surpreende, porque a oração mais temida pelo inimigo não está escondida em nenhuma caverna. Ela não é secreta, é aberta a todos, está em todos os livros de orações. Ela ecoa em cada casa de oração e ela se chama, simplesmente, Que Deus se Levante. O nome completo da oração é Oração à Cruz Honesta ou Que Deus se Levante e os seus inimigos sejam espalhados. Assim, simples, sem mistérios, sem segredos. Uma arma aberta, acessível, gratuita, que está diante de você. Pegue e use. Mas por que essa oração? Por que não o Pai Nosso? Por que não a oração de Jesus? Por que não um acatisto? Todas essas orações são belas, todas são poderosas, todas são agradáveis a Deus. Mas que Deus se levante tem uma natureza especial, uma finalidade especial, um poder especial contra as forças das trevas. E eis o porquê. Esta oração é sobre a cruz de Cristo, aquela mesma cruz na qual nosso Senhor Jesus Cristo venceu o inimigo de uma vez por todas, irreversivelmente, definitivamente, sem volta. A cruz é o ponto em que o inimigo perdeu, entende? Não apenas falhou, não apenas recuou, mas perdeu completamente, para sempre. O que aconteceu na cruz? O inimigo pensou que tinha vencido, pensou que tinha destruído a Deus, exultou, celebrou, jubilou. É isso, ele pensou. O fim, eu venci, Deus está derrotado. E 3 dias depois, a ressurreição e a celebração se transformou em terror. A festa virou pesadelo. A vitória se transformou em uma derrota eterna, irreparável, absoluta. A cruz, que deveria ser um instrumento de vergonha, tornou-se um instrumento de vitória, um instrumento de salvação, um instrumento do qual o inimigo foge como a escuridão foge da luz. E cada vez que você pronuncia que Deus se levante, você lembra ao inimigo de sua derrota, da cruz, da ressurreição, de que ele já perdeu há muito tempo. E tudo o que ele faz agora, cada ataque, cada investida, cada artimanha, é a agonia do derrotado. As convulsões de quem já foi vencido, e ele sabe disso. Sabe melhor do que ninguém, porque ele estava lá, ele viu a cruz, ele viveu essa derrota, e cada palavra dessa oração o queima como fogo queima a mão. Os homens e mulheres de fé testemunham isso unanimemente. Santo Antônio, o Grande, fundador do monasticismo, um homem que lutou contra o mal face a face, disse: o sinal da cruz e a oração à cruz afugentam os espíritos malignos, como o vento afugenta a fumaça. Como o vento afugenta a fumaça, meus queridos, não com dificuldade nem com luta, mas fácil, naturalmente, inevitavelmente. São Macário do Egito testemunhou. Os espíritos malignos não suportam o nome da cruz. Eles tremem e fogem à mera menção dela. Tremem e fogem. E agora eu vou te contar uma história que vai te causar arrepios. Uma história que eu vi com meus próprios olhos. Ouça com atenção. Uma paroquiana veio até mim, magra, exausta, com olheiras profundas, como se não dormisse há um mês. Falava em sussurros, como se tivesse medo de que alguém a ouvisse. Olhava para a porta, as mãos tremiam. Eu logo entendi. Era uma pessoa em apuros, em sérios e verdadeiros apuros. Homem de fé, estou sendo sufocada à noite. Acordo no meio da noite e não consigo respirar. É como se alguém estivesse sentado no meu peito, pesado, pressionando com todo o peso. Eu tento me mexer, o corpo não obedece. Tento gritar, mas não sai voz. Fico ali sufocando. 30 segundos, 40 segundos, depois passa.
Eu me levanto num sobressalto, recupero o fôlego e não consigo dormir até o amanhecer. Fico tremendo. E assim, todas as noites. Todas as noites, há 3 meses. Eu tenho medo de ir para a cama, tenho medo da minha própria cama, tenho medo do escuro, tenho medo de fechar os olhos. Eu olhava para ela e vi uma pessoa encurralada. Alguém sendo torturado sistematicamente, propositalmente, impiedosamente. Perguntei quando tudo aquilo começou, o que aconteceu há 3 meses. Ela pensou, franziu a testa e de repente seus olhos se arregalaram. Há 3 meses, minha amiga e eu fomos a uma cartomante. Por curiosidade, apenas por curiosidade. Minha amiga me convenceu. É interessante. Ela espalhou as cartas, disse algumas coisas, depois olhou para mim e falou: "Você tem uma maldição pesada, antiga." Ofereceu-se para tirá-la com um ritual de espelho e velas. Eu concordei, paguei. Ela fez algumas coisas. Sussurrou, passou a vela ao meu redor. Depois disse: "Pronto, a maldição foi tirada. Vá em paz." E uma semana depois, começaram os sufocamentos. E desde então, todas as noites... Aqui está, meus queridos, uma história clássica. Ouça com atenção, porque já ouvi dezenas de histórias assim. Foi uma cartomante, abriu uma porta para o mundo espiritual das trevas. A cartomante não tirou maldição alguma. Ela estabeleceu contato com as forças das trevas e um espírito entrou. Não na própria mulher, não, mas no seu espaço, na sua vida, na sua casa. E agora pressiona, sufoca, atormenta porque foi convidado, mesmo que não diretamente, mesmo que por ignorância, mesmo que por curiosidade. Mas foi convidado, a porta foi aberta. Eu disse a ela: "Ouça-me com atenção. Primeiro, venha à casa de oração, fique diante de um homem de fé e confesse na oração o pecado de ter procurado a cartomante. Isso é um pecado grave. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim." Buscar uma cartomante é buscar uma força das trevas, mesmo que você não entendesse isso. Confesse este pecado e receba a absolvição. Segundo, comece a ler todas as manhãs e todas as noites a oração que Deus se levante, completa, com o sinal da cruz, de pé diante de uma imagem sagrada. Cada palavra clara, distinta, consciente, sem pressa, sem engolir as palavras. Terceiro, quando à noite sentir a pressão, não entre em pânico. Mentalmente, se não puder falar em voz alta, diga: "Que Deus se levante e os seus inimigos sejam espalhados." Mentalmente faça o sinal da cruz e repita até que a pressão passe. Ela me olhava com tanta esperança e, ao mesmo tempo, com tanta dúvida. Eu vi em seus olhos a pergunta: será que isso vai ajudar? Será que é tão simples assim? Eu disse: tente, apenas tente. Você não tem nada a perder. E o que aconteceu em seguida você vai ouvir agora. Na primeira noite, depois que essa mulher começou a rezar a oração, algo surpreendente aconteceu. Ela confessou, mencionou o pecado de ter ido à cartomante, recebeu a absolvição. À noite, ficou diante da imagem sagrada e rezou: "Que Deus se levante." Pela manhã, rezou novamente e foi dormir. À noite, o sufocamento começou. Como de costume, um peso no peito, o corpo não obedecia, a voz não saía, o pânico se aproximava, mas ela se lembrou das minhas palavras: "Não entre em pânico, mentalmente diga a oração." E ela mentalmente, com suas últimas forças, apenas com os pensamentos, pronunciou: "Que Deus se levante e os seus inimigos sejam espalhados." E a pressão passou em 10 segundos, não em 30, nem em 40, como de costume, mas em 10. Ela se levantou num sobressalto, fez o sinal da cruz, terminou a oração em voz alta e adormeceu. Pela primeira vez em 3 meses, ela dormiu sem medo. A segunda noite. O sufocamento começou, mas mais fraco, muito mais fraco, como se quem a estava oprimindo tivesse perdido a força. Ela mentalmente pronunciou a oração, e a pressão passou instantaneamente, meus queridos, instantaneamente. A terceira noite, acordou com a sensação de uma presença.
Havia alguém por perto. Ela sentiu, mas não havia pressão, não havia peso, nem sufocamento, como se o inimigo estivesse ali, mas não pudesse se aproximar, não pudesse romper uma parede invisível. Ela rezou a oração e dormiu calmamente, como um bebê. A quarta noite, nada. A quinta, nada. A sexta, nada. Em uma semana, os sufocamentos cessaram completamente, de vez como se nunca tivessem existido. Em um mês, ela me ligou. A voz dela estava diferente. Nem sussurros, nem tremores. Uma voz viva, calorosa, calma. Homem de fé, eu durmo normalmente. Pela primeira vez em 3 meses, deito, fecho os olhos e adormeço sem medo, sem tremer, sem esperar o terror. E sabe o que eu leio? Que Deus se levante todas as manhãs e sinto como se um escudo estivesse sobre mim, invisível, forte, impenetrável. Saio de casa e não tenho medo. Deito para dormir e não tenho medo. Eu parei de ter medo. Parei completamente. Meus queridos, vocês ouvem? Uma pessoa viveu no inferno por 3 meses, temeu sua própria cama por 3 meses, não dormiu normalmente por 3 meses. E uma oração, uma única oração, lida de manhã e à noite com fé e o sinal da cruz, mudou tudo. Não em um ano, não em 6 meses, mas em uma semana, em apenas uma semana. Por quê? Porque o inimigo é forte. Sim, é forte, mas a cruz de Cristo é mais forte. Imensamente mais forte, infinitamente mais forte. O inimigo pode oprimir, sufocar, atormentar uma pessoa desprotegida, mas diante da cruz ele é impotente. Diante do nome de Cristo ele é insignificante. Diante da oração de um coração crente ele é miserável. Como fumaça diante do vento, como cera diante do fogo, como trevas diante da luz. Esta história é surpreendente, mas a próxima é de outro tipo. Não é um terror noturno, nem um ataque místico, mas uma destruição diária, planejada e sistemática da vida de uma pessoa. Golpe após golpe, desastre após desastre. Como se alguém estivesse deliberadamente quebrando um destino tijolo por tijolo. E esta história talvez seja ainda mais assustadora, porque muitos de vocês se reconhecerão nela. Um homem veio até mim, um homem forte, empresário, acostumado a resolver problemas, acostumado a enfrentar desafios, mas naquele dia ele estava sentado diante de mim e falava com a voz de quem chegou ao limite. Uma voz baixa, monótona, vazia, como se tudo por dentro tivesse se esgotado. Homem de fé, no último ano, tem sido um desastre após o outro. O negócio está desmoronando. O sócio me enganou, pegou o dinheiro e desapareceu. O estoque pegou fogo. O carro quebrou 2 vezes em 2 meses. Minha esposa pediu o divórcio. Minha mãe ficou gravemente doente. Um amigo em quem eu confiava como em mim mesmo me traiu. E cada vez eu me levanto, me recomponho, começo de novo. E cada vez um novo golpe. Como se alguém estivesse deliberadamente quebrando minha vida, atingindo todos os pontos, sistematicamente, profissionalmente, sem deixar chances. Não sou uma pessoa supersticiosa, mas isso não é azar. Azar é uma casualidade. Mas aqui há um sistema, um plano. Alguém está me destruindo e eu não sei quem. Eu olhei para ele e perguntei: "Você ora?" Ele zombou: Não oro, não tenho tempo e, sinceramente, não vejo sentido. Se Deus existe, por que Ele permite tudo isso? Por que não protege? Por que não para? Eu ouço essa pergunta constantemente. Por que Deus permite? E cada vez respondo a mesma coisa. Você já pensou que talvez Ele permita isso justamente porque você não ora? Imagine um soldado no campo de batalha. Ele recebeu um colete à prova de balas, um capacete, uma arma, mas ele tirou o colete porque é pesado. Jogou o capacete fora porque é desconfortável. Lançou a arma de lado porque suas mãos estavam ocupadas e saiu sob as balas nu e recebe bala após bala e grita: "Por que o comandante não me protege? O comandante te deu tudo. Você mesmo tirou, você mesmo jogou fora, você mesmo saiu sem proteção. Você tirou a armadura espiritual, parou de orar, parou de ir à casa de oração, parou de confessar, parou de comungar e o inimigo
atinge o corpo indefeso. Não porque Deus te abandonou, mas porque você abandonou a Deus. Você tirou a armadura, você largou a arma e o inimigo se aproveitou disso. Ele me olhou demoradamente, em silêncio. Eu via em seus olhos a luta entre o orgulho e o desespero. O orgulho dizia: besteira, eu mesmo dou conta. O desespero dizia: você já não está dando conta. Ouça-o. E o desespero venceu. Certo, ele disse. Suponhamos. O que fazer? Uma oração. Todas as manhãs, antes de sair de casa, 3 minutos. Que Deus se levante com o sinal da cruz. 3 minutos. Apenas 3 minutos. E você veste uma armadura que o inimigo não vai perfurar. Tente por 1 mês. 1 mês. E se nada mudar, você virá e me dirá que eu estava errado. Ele começou sem fé, mecanicamente, sem emoção. Ficou diante da imagem sagrada que sua esposa havia pendurado em um canto. Murmurou palavras que lhe pareciam vazias. Fez o sinal da cruz de forma desajeitada. Bem, o homem de fé disse: é preciso tentar. Na primeira semana nada mudou. Os problemas continuaram. Na segunda semana, de repente, o ex-sócio ligou, aquele mesmo que o enganou e desapareceu. Ligou e ofereceu-se para devolver a dívida. Inesperadamente, sem pressão, sem ameaças, apenas ligou e disse: eu quero devolver. E o que aconteceu em seguida? Ouça, terceira semana, a esposa veio conversar. Não gritou, não acusou, não jogou pratos como nos últimos meses. Sentou-se de frente, olhou nos olhos e calmamente disse: vamos tentar de novo. Suspira: vamos tentar de novo. Ele não acreditou nos seus ouvidos. A mesma mulher que há 3 semanas jogou os papéis do divórcio em sua cara estava sentada ali dizendo: vamos tentar. 4ª semana. Um novo investidor apareceu para o negócio. Ele não procurou, não colocou anúncios, não foi a reuniões. O investidor o encontrou, um conhecido em comum os apresentou por acaso. Por acaso. Embora, meus queridos, vocês já entendam, não existe acaso. 2 meses depois, esse homem veio até mim. Eu não o reconheci. Outra pessoa, completamente diferente. Olhos vivos, claros, postura ereta, voz confiante. Não aquela voz apagada, esgotada, vazia que eu ouvi há 2 meses. Uma voz viva de um homem vivo. Homem de fé, eu não entendo como funciona, mas funciona 3 minutos pela manhã, 3 minutos diante da imagem sagrada e a vida começou a se endireitar. Como um navio que estava em uma tempestade, as ondas o jogavam, os mastros rangiam, o convés afundava sob os pés e de repente a tempestade começou a diminuir. Não imediatamente, não instantaneamente, mas diminuiu. E eu estou navegando. Pela primeira vez em 1 ano, eu estou navegando, não afundando. Pela primeira vez em 1 ano, eu vejo o horizonte, não uma parede de água. E sabe o que, homem de fé? Agora eu oro não por 3 minutos, mas por 10. E não apenas que Deus se levante. Eu também leio o Pai Nosso e Ave Maria. Eu me envolvi. Tenho 37 anos. Empresário. Homem adulto. Sério. E eu oro todas as manhãs. Fico diante da imagem sagrada e oro. Quem me dissesse isso 1 ano atrás, eu riria na cara. E agora não consigo imaginar como eu vivia sem isso. Como saía de casa sem armadura. Como ia para o mundo nu, aberto, desprotegido. Agora não saio. Primeiro, a oração. Depois, todo o resto. Meus queridos, vocês ouvem? O homem começou sem fé, sem sentimento. Murmurou mecanicamente palavras que lhe pareciam vazias. E a oração ainda assim funcionou. Porque Deus ouve até mesmo a oração desajeitada, inexperiente, incerta. Ele ouve não a beleza das palavras. Ele ouve a intenção do coração. Este homem veio e ficou diante da imagem sagrada. Mesmo sem fé, mesmo sem sentimento, mas ele ficou, deu um passo e Deus deu 100 passos em sua direção. O soldado vestiu a armadura e as balas pararam de atingir. Não porque as balas desapareceram. O inimigo ainda atira, ainda ataca, mas a armadura segura, a oração segura, a cruz de Cristo segura.
E o inimigo pode bater o quanto quiser. Ele está batendo em uma parede impenetrável de fé e oração. Agora a terceira história, e talvez a mais próxima para a maioria de vocês, porque é sobre a família, sobre o amor que sufoca sob uma pilha de brigas, sobre duas pessoas que se amam, mas não conseguem parar de se ferir. Se você é casado ou casada, ouça com atenção especial, porque esta pode ser a história da sua família. Homem de fé, nós nos amamos, mas não conseguimos viver juntos. Assim começou a conversa com dois paroquianos, marido e mulher, ambos jovens, ambos com 34 anos, casados há 10 anos, 2 filhos e à beira do divórcio, bem na beira. Mais um passo e o abismo. Nós brigamos todos os dias. Homem de fé, por tudo. Por dinheiro, por filhos, por lixo, por quem lava a louça, por nada. Apenas olhamos um para o outro e começa, como um isqueiro, clique e acende. E o pior, homem de fé, nós nos amamos. Amamos de verdade. Quando não brigamos, ficamos bem juntos, aconchegantes, calmos, como antes quando éramos recém-casados. Mas as brigas, elas são como uma doença contagiosa, começam contra a nossa vontade. Eu não quero gritar, mas grito. Ela não quer magoar, mas magoa. Como se alguém apertasse um botão e explodimos os dois ao mesmo tempo. Cada vez eu olhei para eles, duas pessoas exaustas, duas pessoas que se amam, mas não conseguem parar de se ferir. E eu disse, ouça-me com atenção, alguém realmente aperta um botão, mas não alguém abstrato, mas um inimigo concreto. O inimigo odeia a família, cada família, qualquer família, porque a família é a imagem da Santíssima Trindade na terra. Marido, esposa, filhos, unidade no amor. E o inimigo faz de tudo para destruir essa unidade. Suas brigas são o trabalho dele. Sua irritação, sua ferramenta. Suas palavras ásperas, a vitória dele. Cada vez que você bate uma porta, ele aplaude. Cada vez que você grita um com o outro, ele festeja. É isso que vocês vão fazer. Todas as manhãs, juntos, diante de uma imagem sagrada, vocês vão rezar a oração que Deus se levante juntos, de mãos dadas, marido e mulher diante de Deus. E depois da oração vão se beijar e dizer, perdoe-me se eu te machucar hoje, não é por mal, é o inimigo, não eu. O marido olhou para mim com uma expressão como se eu tivesse sugerido que ele fosse a lua. Homem de fé, nós nem conseguimos dizer bom dia sem brigar. E você fala em oração de mãos dadas? Tente por uma semana, 7 dias. Se em uma semana nada mudar, eu admitirei que estava errado. Eles tentaram. Na primeira manhã foi estranho. Ficaram diante da imagem sagrada, olhando para o chão, rezaram a oração, tropeçando nas palavras, deram as mãos. Ambos sentiram vergonha, mas rezaram. A segunda manhã foi um pouco mais fácil. A terceira, ainda mais fácil. No quinto dia, a oração se tornou um hábito. No sétimo, eles notaram. A esposa me ligou. Homem de fé, não estamos brigando. 6 dias, nenhuma briga. Em 10 anos, isso nunca aconteceu. Nunca. Ontem ele esqueceu de tirar o lixo. Eu abri a boca para começar e de repente me lembrei da oração da manhã. Lembrei-me de como ficamos juntos, de mãos dadas, e fechei a boca e sorri. E ele sorriu. E não brigamos, por causa do lixo. Normalmente, por causa do lixo, brigamos por meia hora. E desta vez, sorrimos. O que é isso, homem de fé? É a oração. Vocês estão vestindo uma armadura espiritual nos dois todas as manhãs. E o inimigo não consegue penetrar, não consegue apertar o botão, não consegue acender o pavio. Vocês estão protegidos, ambos juntos. Eles leem essa oração todas as manhãs há 2 anos. As brigas não desapareceram completamente. Eles não são anjos, são pessoas. Mas as brigas se tornaram raras, curtas e terminam em abraços. Não importa as batendo, nem em gritos, nem em lágrimas, mas em abraços porque eles se lembram. O inimigo quer separar luz e eles não vão permitir. Chamada à ação. A oração que Deus se levante. E agora, meus queridos, fiquem de pé. Sim, agora mesmo, fiquem de pé.
se puderem, façam o sinal da cruz e vamos rezar essa oração juntos. Você e eu, devagar, conscientemente, cada palavra como um golpe de espada espiritual contra o inimigo. Cada palavra como um escudo que se levanta entre você e as trevas. Prontos? Vamos começar. Que Deus se levante e os seus inimigos sejam espalhados e fujam de sua presença aqueles que o odeiam. Como o fumo se desfaz, assim se desfaçam eles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os inimigos de Deus diante daqueles que amam a Deus e que se assinalam com o sinal da cruz e com alegria dizem: Alegra-te, ó preciosa e vivificante cruz do Senhor, que afugentas os demônios pela força do Senhor Jesus Cristo, que em ti foi crucificado, que desceu ao inferno e pisou o poder do inimigo e que nos deste a ti, ó sua cruz preciosa, para a expulsão de todo adversário. Ó preciosa e vivificante cruz do Senhor, ajuda-me com a Santa Senhora Virgem Mãe de Deus e com todos os santos para sempre. Amém. 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 Aqui está, meus queridos, sua arma, seu escudo, sua armadura, poucas linhas, 3 minutos e você está protegido. As 6 regras para a força total da oração. Agora vou te dar uma regra clara e concreta, como rezar esta oração para que ela atue com toda a sua força. Primeiro, reze todas as manhãs logo depois de acordar, antes do café da manhã, antes do celular, antes das notícias, antes da correria. As primeiras palavras do seu dia devem ser dirigidas a Deus e não ao mundo, nem à tela do celular, nem às notícias, nem aos e-mails de trabalho, mas a Deus. Abriu os olhos, ficou diante da imagem sagrada, rezou a oração, depois todo o resto. Você começa o dia com Deus e Deus te conduzirá por esse dia. Segundo, reze de pé diante de uma imagem sagrada com o sinal da cruz. Faça o sinal da cruz antes de começar. Faça o sinal da cruz nas palavras que se assinalam com o sinal da cruz. Faça o sinal da cruz no final. A cruz é a arma, o sinal da cruz é o golpe com essa arma. Cada vez que você faz o sinal da cruz, você atinge o inimigo. Lembre-se disso. Terceiro, reze em voz alta. Não para si, não em sussurros, em voz alta. Deixe sua voz ressoar, deixe as paredes de sua casa ouvirem, deixe o espaço ser preenchido com as palavras sagradas. Os espíritos malignos ouvem sua voz e fogem. Sua voz, pronunciando as palavras desta oração, é para eles como ferro em brasa, como fogo, como luz na escuridão mais profunda. Quarto, reze conscientemente, não apressadamente, não murmurando mecanicamente, pensando na lista de compras. Entenda cada palavra, sinta cada palavra, que Deus se levante. Você afirma: Deus está vivo. Ele ressuscitou, ele venceu e os seus inimigos sejam espalhados. Você proclama: os inimigos de Deus estão dispersos, desfeitos, vencidos, como a cera se derrete diante do fogo. Como a cera se derrete diante do fogo, assim os espíritos malignos se derretem diante da cruz. Você não apenas lê isso, você o declara como um decreto, como uma sentença, como um fato inegável, porque é um fato. Cristo venceu, o inimigo foi derrotado. Ponto final. Quinto, reze não apenas pela manhã, reze nos momentos difíceis, quando o medo te assola, que Deus se levante. Quando a ansiedade te atinge, que Deus se levante. Quando uma briga começa, que Deus se levante. Quando um pesadelo te persegue, que Deus se levante. Quando você sente uma presença sombria, que Deus se levante. Quando os pensamentos te oprimem, quando o desânimo te cobre, quando o medo aperta a garganta, que Deus se levante. Este é o seu escudo, sua espada, sua armadura. Use-o em cada ataque, em cada um, sem exceção. Sexto, adicione o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esta é a segunda oração que o inimigo não suporta. Juntamente com que Deus se levante, elas formam um escudo duplo.
impenetrável. Reze os 2 textos pela manhã e seu dia estará protegido. E mais um ponto importante, meus queridos, muito importante. Ouçam com atenção. Muitos começam a rezar e depois de 2 até 3 dias desistem. Não ajuda, dizem. É inútil. Não sinto nada. Nada mudou. Meus queridos, a oração não é um remédio instantâneo. A oração é um treino espiritual. Assim como um atleta treina o corpo, você treina o espírito. Nos primeiros dias é difícil, estranho, as palavras não se encaixam, os pensamentos se dispersam, parece inútil. É normal, é assim que deve ser. O inimigo resiste. Ele não quer que você ore. Ele fará de tudo para que você desista. Ele vai semear o pensamento. Isso não funciona. Vai semear a preguiça, o esquecimento, a dúvida, tudo para que você pare. Não pare. 1 semana e ficará mais fácil. 1 mês e se tornará um hábito. 3 meses e você sentirá a diferença. Uma diferença tão grande que você mesmo se surpreenderá. 6 meses e você não conseguirá sair de casa sem essa oração, como sem roupa, como sem as chaves, como sem sua armadura. Você se sentirá fisicamente desconfortável em sair para o mundo sem rezá-la. E isso é certo. Isso significa que a armadura se tornou parte de você. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos resumir. O inimigo é real. Ele ataca todos os dias com pensamentos, desânimo, brigas, medo, distração da oração, os 5 métodos que mencionamos. E a única coisa que o detém é a cruz de Cristo e a oração. A oração que Deus se levante é a arma mais poderosa em seu arsenal espiritual. Ela lembra ao inimigo de sua derrota, da cruz, da ressurreição, de que ele perdeu, já perdeu para sempre. 3 histórias. A mulher que era sufocada à noite, os ataques noturnos cessaram. O empresário que estava sendo deliberadamente destruído, a corrente de fracasso se rompeu. O casal à beira do divórcio. As brigas pararam. 3 situações diferentes, 3 pessoas diferentes, 3 tipos de ataque diferentes, uma oração, um resultado. O inimigo recuou. Reze essa oração todas as manhãs por 3 minutos. De pé diante de uma imagem sagrada, em voz alta, com o sinal da cruz, conscientemente, e sua vida vai mudar. Não porque a oração são apenas palavras especiais em si mesmas, mas porque a oração é uma conexão viva com Deus. E Deus é mais forte do que qualquer inimigo, qualquer um, sem exceção. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Inscreva-se para receber mais mensagens de fé, oração e esperança. Escreva nos comentários estas 4 palavras. Que Deus se levante. Escreva, deixe que essas palavras preencham o espaço deste vídeo. Milhares de vozes, milhares de sinais da cruz, milhares de escudos. Que o inimigo veja. Somos muitos, estamos armados e não temos medo. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Com sua família, com seus amigos, com quem está em apuros, com quem não ora, com quem esqueceu o caminho da casa de oração. Talvez neste exato momento alguém querido esteja sentado na escuridão e não saiba o que fazer. Talvez este vídeo seja a luz para essa pessoa. Talvez o seu compartilhamento salve uma família, uma vida, uma alma. Não passe ao largo, não seja indiferente. O inimigo não dorme, mas nós também não. Estamos armados com a cruz, estamos protegidos pela oração. E Deus está conosco. Que o Senhor os guarde, meus queridos. Até o próximo encontro aqui no canal.